Imagine ser enviada como piada para um dos homens mais influentes do planeta. Sua própria família rindo enquanto a empurra para uma situação constrangedora. Agora, imagine que essa humilhação se transforma na história de amor mais improvável que você já escutou. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo, porque essa história vai emocionar você do início ao fim. Amira sempre soube que era a filha inconveniente. Enquanto Dalila, sua meia-irmã, desfilava pela mansão com vestidos de alta costura e joias luxuosas, ela passava os dias escondida na biblioteca. A madrasta, Verônica, jamais perdia a chance de deixar claro. Amira era desprezada, desajeitada, uma vergonha para a família. Com seus óculos grandes e roupas apagadas, ela aprendera a se tornar invisível para sobreviver. Mas tudo mudou quando chegou o convite do Emir Karim Al-Nazir. Um dos homens mais ricos de Zafira estava procurando uma esposa. A notícia abalou o mundo. Que mulher seria escolhida pelo herdeiro de um império? Dalila foi imediatamente preparada, claro. Semanas de aulas, roupas, ensaios, a família inteira girando ao redor da filha favorita. 3 dias antes da viagem, Dalila fugiu com um jogador de polo espanhol. A madrasta entrou em desespero, o pai entrou em pânico. Recusar o convite seria um insulto diplomático gravíssimo. Foi quando Verônica teve sua ideia cruel e condenável. Enviar Amira seria uma forma de insultar o emir, um ato vergonhoso de desrespeito. Era manipulação pura e maldade gratuita. Riram tanto que as paredes ecoaram. Amira fez as malas em silêncio naquela noite, sozinha no quarto que mais parecia um depósito. Não chorou. Aprendera que lágrimas eram desperdício. Mas enquanto dobrava o vestido rejeitado que Dalila deixara, algo estranho aconteceu em seu peito. Pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de curiosidade, quase esperança. Talvez do outro lado do mundo as coisas fossem diferentes. O voo durou 14 horas, e Amira passou 13 tentando não ficar nervosa demais. Quando o avião pousou em Zafira e ela desceu sob o sol intenso, o ar quente a envolveu como um abraço. Pela primeira vez, teve a sensação estranha de estar exatamente onde deveria estar. Mas o que a aguardava no palácio mudaria tudo, e você não vai acreditar no que aconteceu. O palácio era uma declaração de poder. Torres brancas perfurando o céu, jardins suspensos desafiando o deserto, fontes entoando melodias impossíveis. Amira saiu da limusine com as pernas trêmulas, o vestido grande demais escorregando dos ombros. As funcionárias foram educadas, mas seus olhares diziam tudo. Essa é a candidata? Essa moça de óculos tortos? Levaram-na para um quarto maior que sua casa inteira. Cama com dossel, varandas com vista infinita, banheiro com banheira de mármore dourado. Uma empregada de olhos gentis chamada Sâmia explicou que ela teria 2 horas antes de conhecer o emir. 2 horas para se preparar para o momento mais importante de sua vida. Amira sentou-se na cama e suas mãos finalmente tremeram. O encontro seria no jardim privado. Amira desceu as escadas nervosa. O vestido azul que Sâmia providenciara fazia-a sentir-se como uma criança fantasiada. O jardim era um oásis cheio de flores exóticas. E lá estava ele, de costas, observando o pôr do sol. Mesmo de costas, sua presença dominava tudo. Alto, ombros largos, postura real. Karim se virou e o mundo parou. Não era apenas bonito, era o tipo de homem que faz você esquecer de respirar. Cabelos negros, olhos cor de âmbar, mandíbula esculpida. Mas o que chocou Amira não foi a aparência, foi a expressão. Não havia desdém nem decepção. Ele sorriu, um sorriso pequeno e quase tímido, completamente inesperado em um homem tão poderoso. Então aconteceu o desastre. Nervosa, Amira tentou fazer uma reverência e esqueceu dos sapatos novos. Perdeu o equilíbrio, tropeçou numa almofada decorativa e caiu sobre o tapete persa. Seus óculos voaram longe. O silêncio foi absoluto.
Ela quis desaparecer ali mesmo. Mas Karim fez algo inesperado. Riu, uma gargalhada genuína que ecoou pelo jardim. Depois pegou os óculos e estendeu a mão para ajudá-la. Quando seus dedos se tocaram, Amira sentiu uma corrente elétrica atravessar o corpo. Ele a conduziu até os divãs e serviu chá pessoalmente, surpreendendo as funcionárias. "Sabe o que mais me cansa? Perfeição ensaiada", disse ele com voz suave. "Você é a primeira pessoa em anos que tropeça e não finge que nada aconteceu." Então fez uma proposta incomum, que ela permanecesse 30 dias, sem pressão alguma, apenas estivesse ali. Amira respondeu sim antes mesmo de refletir, e no corredor 3 mulheres deslumbrantes observavam tudo com olhares competitivos. As outras candidatas eram como poesia viva. Zahra, libanesa de olhos verdes intensos; Camille, francesa de curvas marcantes; Laila, prima de Karim, de linhagem nobre e confiança absoluta. Elas não caminhavam, flutuavam. Não falavam, declamavam. E concordavam em algo. Amira era um erro a ser corrigido. No jantar formal, Amira sentiu 6 olhos atentos a cada movimento seu. Derramou água no colo, naturalmente. Zahra sorriu com evidente satisfação. O palácio possuía regras silenciosas. As candidatas competiam em tudo. Quem descia as escadas com mais elegância? Quem recitava poesia árabe com maior emoção? Quem usava joias mais impressionantes no café da manhã? Sim, joias no café. No segundo dia, Amira apareceu de camiseta e jeans. O silêncio ficou tão denso que poderia ser cortado. Camille riu alto, fazendo os talheres tilintarem. Laila murmurou algo em árabe que claramente não era elogio. Mas Karim, na cabeceira da mesa, ocultou um sorriso atrás da xícara. Isso enfureceu ainda mais as outras. A primeira humilhação aconteceu nos estábulos. Zahra sugeriu uma cavalgada, e Amira, que jamais montara, acabou posicionada do lado errado do cavalo, tentando subir sem sucesso. As risadas contidas machucaram mais que palavras. Karim não riu. Caminhou até ela, ajudou-a com delicadeza e declarou em voz alta: "Nem todos nasceram em estábulos de ouro. Isso não os torna menos valiosos." O silêncio que se seguiu foi significativo. Amira percebeu que havia se tornado alvo. Karim começou a procurá-la intencionalmente. Surgia na biblioteca onde ela se refugiava, perguntava sobre livros, levava-a para observar o pôr do sol do terraço mais alto. Perguntava sobre sua vida, seus sonhos, e realmente escutava as respostas. Era tão diferente que Amira não sabia como reagir. Não podia ser real. Mas havia momentos em que esquecia o medo, como quando ele a levou à sala de mapas antigos. Entre pergaminhos da Rota da Seda, ele tocou seu rosto pela primeira vez. "Você brilha quando fala do que ama. É a coisa mais bonita que já vi." Ninguém jamais chamara algo nela de bonito. As outras candidatas perceberam tudo. Karim não as procurava mais, mas aparecia sempre que Amira estava sozinha. Zahra agiu primeiro. No chá da tarde, derramou um líquido quente no colo de Amira e sussurrou: "Você não pertence aqui." A guerra estava declarada, e a próxima jogada seria devastadora. No 10º dia, a coleção de joias de Karim foi violada. Faltava um bracelete de esmeraldas que pertencera à avó dele, uma relíquia de valor incalculável. O palácio entrou em alvoroço, guardas mobilizados, câmeras analisadas, aposentos revistados. Adivinhe onde encontraram o bracelete? Debaixo do colchão de Amira, cuidadosamente escondido. Quando os guardas chegaram ao quarto dela pela manhã, ela despertou assustada e confusa, ouvindo uma acusação que lhe gelou o sangue. Como poderia? Ela nunca entrara naquela ala, jamais vira aquela joia. Era uma armação evidente, mas quem acreditaria? Pela janela viu Zahra, Camille e Laila no jardim, tomando café e rindo. Levaram-na para a sala de reuniões formais. Paredes de pedra, mesa pesada, cadeiras rígidas. Farid, o chefe de segurança, fez perguntas difíceis de responder. 2 horas se passaram,
e Amira ficava cada vez mais nervosa. A porta se abriu com firmeza. Karim entrou e o ambiente mudou. Ele não parecia o emir gentil, parecia um rei. A autoridade emanava como presença incontestável. Farid curvou-se respeitosamente, mas Karim o silenciou com um olhar. Virou-se para Amira. Ela temeu encontrar decepção. Encontrou determinação. «Deixem-nos sozinhos», ordenou com voz firme. Quando ficaram a sós, ele perguntou diretamente: «Você pegou?» Amira balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. «Nunca, eu juro, não sou assim». Karim observou seu rosto por alguns segundos e então assentiu levemente. «Eu sei». Ele se sentou ao lado dela, não à frente como interrogador, mas ao lado, como aliado. Explicou que já havia verificado as câmeras, havia um ângulo sem cobertura no corredor do quarto dela. Zara fora vista exatamente ali na noite anterior. Coincidência conveniente demais. Já ordenei investigação completa, completou. Ele acreditava nela, sem reservas, sem dúvidas. Era a primeira vez que alguém acreditava em Amira sem exigir provas. A sensação foi esmagadora. Ela respirou com dificuldade, um misto de alívio e incredulidade. A investigação levou menos de um dia. Os recursos de Karim eram vastos. Ele vinha observando discretamente as candidatas e instalara câmeras extras naquela ala, suspeitando que alguém tentaria sabotar o processo. A verdade veio à tona. Zara obteve acesso usando uma cópia de chave adquirida de forma ilícita. Camille forneceu informações sobre a rotina de Amira. Laila criou distrações nos momentos exatos. Uma conspiração cuidadosamente planejada. Quando Karim confrontou as três no salão, com Amira presente, Zara negou. Depois tentou justificar. Camille alegou mal-entendido. Laila permaneceu em silêncio. Karim não se alterou. Vocês têm 1 hora para deixar o palácio. Para sempre. A era das candidatas perfeitas havia terminado. Naquela noite, Karim levou Amira ao jardim privado dele, um lugar onde nem funcionários entravam sem permissão. Pequeno, reservado, com uma fonte murmurando suavemente e flores noturnas exalando perfume adocicado. Sentaram-se sobre almofadas, sob um céu pontilhado de estrelas reais. Durante um longo momento, o silêncio foi confortável. Então Karim começou a falar sobre si, e Amira percebeu que estava recebendo algo raro, a verdade. Ele fora preparado desde o nascimento para ser emir, mas nunca teve escolha. Seu casamento seria político, estratégico, calculado. Até que o avô, no leito de morte, fizera um pedido inesperado, que escolhesse uma esposa por amor, não por dever. Mas como encontrar amor verdadeiro quando se é um dos homens mais poderosos do mundo? Perguntou com um sorriso cansado. Quase todos desejavam algo: dinheiro, influência, status. Ele se tornara especialista em identificar intenções ocultas. Por isso enviou convites a famílias ao redor do mundo, esperando que talvez alguém enviasse uma filha que não estivesse desesperada por fortuna. E então você chegou. Óculos tortos, roupa simples, jeito desajeitado. E eu vi imediatamente. Amira prendeu a respiração. Você não queria nada de mim. Parecia querer desaparecer. Era tão diferente que me fascinou. Ele começou a procurá-la porque ao lado dela podia ser apenas Karim, não o emir. Amira escutava com o coração acelerado. Isso não podia estar acontecendo. Homens como ele não se apaixonam por mulheres como ela. Mas o modo como ele a observava, como se ela fosse o bem mais precioso daquele palácio, fazia com que ela quisesse acreditar. Karim segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com delicadeza que contrastava com o poder que carregava. Você não precisa decidir nada agora, mas preciso que saiba que eu não a vejo como os outros veem. Eu a vejo de verdade, e o que vejo é extraordinário.
Amira abriu a boca para responder. Nenhum som saiu. Como reagir quando passou a vida inteira acreditando ser invisível? Ela estava prestes a dizer algo, qualquer coisa, quando Sâmia surgiu apressada pelo jardim, trazendo um envelope. O remetente fez o estômago de Amira revirar. Sua família. Amira abriu o envelope com as mãos trêmulas. E o que encontrou foi pior do que qualquer pesadelo. A carta continha instruções claras e criminosas. Deveria seduzir o emir, garantir um pedido oficial de casamento e então a família receberia o que chamavam de taxa de intermediação, no valor de 20 milhões. Um esquema de chantagem disfarçado de acordo social, como se ela fosse mercadoria. Havia ameaças veladas caso não cooperasse. Amira sentiu náusea. Era crime, extorsão, algo que repudiava completamente. Passou a noite acordada, a carta pesando nas mãos como se queimasse. Como fora tão ingênua? Claro que haveria um plano por trás. Sempre existira um plano. Sempre a utilizaram como peça descartável. O pior era que, agora, cada momento ao lado de Karim vinha acompanhado da lembrança daquela instrução repugnante que jamais cumpriria. Sentia-se suja apenas por estar associada àquelas pessoas, como se carregasse culpa por laços que nunca escolhera. Poderia fugir, desaparecer na noite e poupá-lo do escândalo, mas para onde iria? Sem dinheiro, sem amigos, sem lar? Ou poderia contar a verdade? Mas e se ele pensasse que ela estava envolvida? E se isso destruísse a confiança frágil que começava a nascer entre eles? A decisão a atormentava. Nos dias seguintes, manteve distância. Evitava ficar sozinha com ele. Inventava desculpas. Dizia não se sentir bem. Recusava convites para passeios. Karim percebeu imediatamente. Era evidente que algo estava errado. Sâmia, observadora, notou a conexão entre a carta e a mudança de comportamento. Deixou pequenos gestos de apoio, um chá calmante, um bilhete discreto com a frase: coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Pequenos lembretes de que Amira não estava completamente sozinha. No 5º dia de afastamento, Karim decidiu agir. Apareceu no quarto dela sem aviso, batendo a porta com determinação. Quando Amira abriu, os olhos vermelhos denunciavam o choro silencioso. Ele entrou, fechou a porta e fez algo inesperado. Sentou-se no chão, encostado na cama, olhando para cima como se fosse apenas um homem comum. Já contei a você que tentei fugir do palácio aos 12 anos? A pergunta absurda a fez piscar confusa. Ele contou como se escondeu em um caminhão de entregas para descobrir como pessoas comuns viviam. Encontraram-no 3 horas depois, coberto de poeira. Mas o avô não o puniu. Sentou-se ao lado dele e disse algo que jamais esqueceu. Segredos são veneno. Quanto mais tempo você os guarda, mais eles adoecem você. As palavras atingiram Amira profundamente. Ela deslizou pela parede até sentar-se também no chão, de pernas cruzadas, e contou tudo. A carta, as exigências criminosas, o plano vergonhoso de chantagem que jamais apoiaria, a culpa que sentia cada vez que ele sorria, carregando aquele segredo. As palavras saíram como água represada finalmente liberada. Quando terminou, não conseguia erguer os olhos. Estava certa de que encontraria desconfiança. Mas quando finalmente o encarou, ele sorria. Não com diversão, mas com alívio. Eu sei, disse calmamente. Amira ficou imóvel. Ele explicou que investigara tudo antes mesmo de ela chegar. Sabia da carta, do plano, das intenções da família. Seus recursos tornavam impossível enganá-lo. E sabia com a mesma certeza que ela não tinha qualquer envolvimento. Você é vítima disso tanto quanto eu seria, afirmou.
Nunca mencionara o assunto porque queria que ela escolhesse confiar. E agora ela havia confiado. Você acha que me importo com o que sua família planeja? Perguntou ele suavemente. Eu me importo com você, com quem você é, não com de onde veio. Foi a coisa mais bonita que alguém jamais dissera a ela. Amira chorou novamente, mas não por medo, por alívio. Então Karim fez uma proposta inesperada. Levá-la para conhecer o deserto verdadeiro, selvagem, onde seus ancestrais viveram por séculos. Um lugar onde poderiam ser apenas 2 pessoas, sem títulos, sem expectativas. Amira aceitou sem hesitar. Partiram antes do desabrochar, levando apenas o essencial. Sâmia preparou tudo com um sorriso discreto. Ela sabia. Não se tratava mais de escolher uma candidata. Tratava-se de 2 almas descobrindo algo que nem sabiam que procuravam. O deserto os envolveu em imensidão dourada. E pela primeira vez, Amira sentiu que podia respirar de verdade. Acamparam perto de um oásis que Karim conhecia desde a infância. Ele ensinou-a a fazer fogo tradicional, rindo quando ela quase se atrapalhou com as faíscas. Prepararam comida simples na areia mornada do entardecer, conversando sobre tudo e nada. Amira falou sobre os livros que a salvaram da solidão. Karim falou sobre o peso de carregar um legado milenar. Ali eram apenas Karim e Amira, não o emir e a candidata. 2 seres humanos dividindo vulnerabilidades sobre um céu infinito de estrelas. Então ele sugeriu algo ousado: ensiná-la a montar um camelo. Ela olhou para a altura do animal e depois para ele, desconfiada. Você está brincando? Eu mal consigo andar em linha reta. Ele riu, aquela gargalhada livre que desmontava qualquer formalidade. Confie em mim. E ela confiou. A primeira tentativa foi um desastre. A segunda não foi melhor. Na terceira, conseguiu equilíbrio. Quando o camelo deu os primeiros passos, ela gritou de alegria. Mais tarde, sentados perto da fogueira, Karim segurou a mão dela. Meu avô dizia que o deserto não mente. Aqui, ninguém consegue fingir quem não é. Ele revela a verdade. Ele olhou para ela com intensidade que lhe roubou o ar. E a minha verdade é que estou me apaixonando por você. Não pela ideia de você. Por você, exatamente como é. Amira abriu a boca para responder, mas um som distante interrompeu o momento. Do outro lado das dunas, uma luz alaranjada crescia contra o céu noturno. O palácio. Algo estava errado, muito errado. Precisavam voltar imediatamente. A volta foi urgente. O veículo atravessava as dunas levantando nuvens de areia que brilhavam sob a luz da lua. O sinal de telefone falhava constantemente. Quando finalmente conseguiu contato, a voz de Farid soava tensa. Incêndio na ala leste. Causa sob investigação. O fogo está se espalhando. Karim acelerou. Amira segurava o apoio com o coração disparado. A ala leste abrigava a escola das crianças dos funcionários. Quando avistaram o palácio, as chamas eram visíveis contra o céu escuro. Uma fumaça espessa subia, iluminada pelo fogo. O movimento era intenso. Equipes trabalhavam de forma coordenada. Empregados seguiam protocolos de evacuação. Karim estacionou e imediatamente começou a organizar os esforços. Sâmia encontrou Amira, o rosto marcado pela tensão. Algumas crianças ainda estão na escola. Os bombeiros não conseguem atravessar. O corredor principal está bloqueado por escombros. Amira sentiu algo firme crescer dentro de si. Não pensou. Agindo rapidamente, pediu orientação a um bombeiro, pegou um pano úmido, amarrou ao redor do rosto e correu em direção à ala leste antes que alguém pudesse impedi-la. Atrás dela, ouviu Karim chamá-la, mas precisava ajudar. O ambiente estava quente e a visibilidade reduzida. Amira manteve o corpo abaixado, lembrando-se das instruções sobre fumaça. O corredor estava parcialmente bloqueado, mas havia espaço suficiente para passar com cuidado.
Moveu-se determinada, porém de atenta. Do outro lado, 5 crianças estavam reunidas, assustadas. A menor segurava um livro contra o peito. Amira ajoelhou-se diante delas, forçando um sorriso tranquilizador. Vocês são muito corajosos. Vamos sair juntos, está bem? As crianças assentiram. Ela organizou a saída. A menor ficou ao seu lado. As outras seguraram a barra de sua roupa, formando uma pequena corrente humana. O retorno exigiu concentração total. Passo após passo, palavras encorajadoras, mantendo o ritmo constante. Quando emergiram da fumaça, Karim estava ali com a equipe de resgate. Recebeu cada criança com alívio visível. Quando a última estava segura, ele olhou para Amira. Havia emoção profunda naquele olhar. Alívio, admiração, preocupação, tudo misturado. De repente, o cansaço atingiu Amira como uma onda. Karim a segurou antes que perdesse o equilíbrio, guiando-a para longe da fumaça. A equipe médica chegou rapidamente, avaliando-a e fornecendo oxigênio. Ela estava exausta, mas bem, e só conseguia pensar nas crianças salvas. O fogo foi controlado antes do amanhecer. A ala leste sofreu danos, mas o restante do palácio permaneceu intacto. As investigações iniciais apontaram falha elétrica deliberada, sabotagem. E então vieram notícias ainda mais complicadas. O Conselho de Anciãos deu a Karim um ultimato, 15 dias para anunciar sua decisão sobre o casamento, e a família de Amira havia chegado ao palácio, com Dalila. A chegada foi marcada por uma postura que acreditavam merecer. Verônica agia como figura de relevância, fazendo comentários inadequados e comportando-se como se o heroísmo de Amira fosse mérito familiar. O pai vinha atrás, silencioso, carregando malas que ninguém solicitara. Dalila fez uma entrada cuidadosamente planejada para impressionar. Vestido impecável, cabelos perfeitamente alinhados, sorriso ensaiado. Quando seus olhos encontraram Amira, havia intenção clara ali. A dinâmica mudara. Karim recebeu-os com cortesia profissional, porém distante. Sabia exatamente o que representavam. Ofereceu acomodações afastadas da ala onde Amira se recuperava. Verônica insistiu em visitar a enteada imediatamente. Demonstração materna tão artificial que ninguém acreditou. Quando entraram no quarto, a transformação em Amira foi visível. A mulher que enfrentara o fogo encolheu-se levemente, voltando à menina acostumada a ser diminuída. Karim percebeu, e algo dentro dele reagiu. Dalila não perdeu tempo. No jantar daquela noite, sentou-se estrategicamente ao lado de Karim, iniciando conversas sobre cultura, tradição e compromissos sociais. Comentários calculados, risadas no momento exato, citações de poesia árabe com pronúncia cuidadosamente ensaiada. Performance impecável. Verônica observava satisfeita, avaliando possíveis benefícios. Amira sentia-se gradualmente menor. Nos dias seguintes, começou a campanha silenciosa de comparações. Tão talentosa, não acha? Com formação impressionante. Tão preparada para a vida pública. Cada elogio a Dalila vinha acompanhado de uma diminuição sutil de Amira. Ignoravam sua autodidacia, sua coragem, sua generosidade. Cada frase era um golpe disfarçado. O momento mais constrangedor ocorreu no evento de agradecimento às equipes de resgate. Deveria ser celebração coletiva, mas Verônica transformou em palco pessoal. Quando mencionaram Amira, ela interrompeu e puxou Dalila para o centro, discursando sobre valores familiares responsáveis pela coragem demonstrada, apropriando-se do mérito. O público ficou confuso. Amira desejou desaparecer. Karim estava visivelmente irritado. Foi necessário lembrá-lo da postura diplomática exigida, mas seus olhos prometiam consequências. Naquela noite, no terraço mais alto, ele sentou-se ao lado de Amira em silêncio, até que ela falou, com voz baixa: "Você deveria considerar Dalila. Ela tem tudo o que me falta. Aparência, educação formal, experiência social. Facilitaria sua vida." Karim assegurou o rosto dela com firmeza gentil. "Você acha que me importo com opiniões superficiais? Você salvou 5 vidas.
É a pessoa mais corajosa que conheço. Sua família tenta diminuí-la porque se sente ameaçada por aquilo que representa. Ele fez uma pausa. Bondade autêntica, coragem verdadeira. Eu não quero facilidade, quero você. Naquele momento, Farid surgiu com nova informação. O prazo fora reduzido. O conselho agora exigia resposta em 72 horas. Caso contrário, iniciariam procedimentos para questionar a liderança de Karim e sugeriram oficialmente Dalila como escolha mais adequada aos padrões tradicionais. Era pressão política clara. Karim estava diante de uma decisão impossível. Escolher Amira significava enfrentar oposição poderosa. Escolher Dalila significava trair a si mesmo. Farid deixou as palavras pairarem no ar. Amira compreendeu algo doloroso. Se permanecesse, complicaria tudo o que Karim construíra. Sua presença tornara-se questão política. Naquela noite, enquanto o palácio dormia, ela tomou uma decisão. Preparou discretamente sua partida. Sem bilhete, sem despedida. Caminhou em direção ao deserto escuro, deixando para trás o único lugar onde se sentiu valorizada e o único homem que a tratou com respeito verdadeiro. Karim acordou inquieto. Algo estava errado. Chamou Sâmia e pediu que verificasse o quarto de Amira. Minutos depois, ela voltou pálida. O quarto estava vazio, a cama arrumada, pertences desaparecidos. Sobre a mesa de cabeceira, apenas os óculos dela, cuidadosamente dobrados. Ela tinha partido. Karim sentiu o peito apertar. Chamou Farid imediatamente e mobilizou a equipe de segurança. As câmeras mostravam Amira saindo ainda de madrugada, caminhando em direção ao deserto. Sozinha, sem preparo, sem proteção. 30 minutos depois, Karim já conduzia o veículo pelas dunas, sem escolta. Conhecia o deserto melhor que qualquer um. Seguiu os rastros com determinação. O sol subia rapidamente e a temperatura aumentava. Ela não resistiria muito tempo sem água. A preocupação o consumia. Horas depois, Amira começou a perceber o erro. À noite, caminhar sob as estrelas parecera libertador. Com o amanhecer, veio a realidade. Calor intenso, nenhuma sombra, nenhuma referência clara. Dunas idênticas se estendendo em todas as direções. Ela estava perdida. E então a tempestade surgiu. Uma parede de areia avançando velozmente pelo horizonte. Tentou encontrar abrigo atrás de uma duna, mas o vento a alcançou antes. A visibilidade desapareceu. Respirar doía. Abaixou-se, protegendo o rosto com os braços e a roupa. Pensou em Karim, e o arrependimento a invadiu. Deveria ter ficado, deveria ter confiado. Esperou. Parecia eterno. Karim avistou a formação da tempestade à distância e acelerou. O vento atingiu o veículo, mas ele seguiu guiado mais por instinto do que por visão. Quando a ventania começou a ceder, viu uma forma imóvel sobre a areia, coberta por uma fina camada dourada. Parou abruptamente e correu. Ajoelhou-se ao lado dela, limpando a areia do rosto com mãos trêmulas. Verificou os sinais vitais. Por um segundo aterrorizante, nada. Então, fraca, mas presente, a respiração. Viva! Exausta, mas viva. O alívio foi avassalador. Ele a carregou até o veículo, cobriu-a com o próprio casaco. Ofereceu água lentamente, limpando a areia com cuidado. Amira tossiu e abriu os olhos ainda turvos. Quando o viu, lágrimas se misturaram ao pó. Desculpa, eu só queria evitar problemas para você. Karim encostou a testa na dela. Ficaram assim por alguns instantes, respirando juntos até a tensão diminuir. Nunca mais vai embora assim. Nunca. O que vier, enfrentamos juntos. Ela assentiu. Pela primeira vez, acreditou que merecia apoio verdadeiro. Voltaram de mãos entrelaçadas. À distância, o palácio reaparecia. E, inesperadamente, Amira não sentiu medo. Sentiu pertencimento.
Na entrada principal, Farid aguardava com expressão séria. Atrás dele, o conselho reunido. E a família dela. Dalila em destaque. Verônica com ar triunfante. Durante a ausência dos dois, o conselho tomara uma decisão precipitada. Anunciara publicamente que uma possível união entre Karim e Dalila estava sob avaliação favorável. A mídia já repercutia. A opinião pública criava expectativas. Karim não demonstrou hesitação. Ajudou Amira a descer do veículo. Ainda marcados pela areia do deserto, caminharam juntos até o salão principal. O silêncio foi absoluto. Dalila perdeu a compostura por um instante. Verônica empalideceu. Os anciãos trocaram olhares desconfortáveis. Karim permaneceu firme, os dedos entrelaçados aos de Amira. Sem agressividade, apenas convicção. O líder do conselho, Sheikh Hamdan, falou primeiro. Karim, onde esteve? Há assuntos urgentes. Karim percorreu o salão com o olhar antes de responder. Vocês ultrapassaram limites. Usaram meu nome sem autorização. Manipularam a opinião pública para criar pressão. Convidaram essa família contra minha vontade. Fez uma pausa. Isso não demonstra força. Demonstra desrespeito. O salão prendeu a respiração. Hamdan tentou argumentar. Buscávamos o melhor interesse do reino, uma aliança estratégica com perfil tradicional. Essa jovem é admirável, mas não possui preparo adequado para ser emira. Ele gesticulou levemente em direção a Dalila. Por outro lado, Karim interrompeu. Dalila abandonou um compromisso anterior por impulso. Essa é a definição de preparo? Conduziu Amira ao centro do salão e contou tudo. Não resumidamente, a história completa. A humilhação planejada, a crueldade familiar, a conspiração no palácio, a coragem no incêndio, a honestidade diante da chantagem. Querem saber o que qualifica alguém para estar ao meu lado? Caráter forjado em adversidade, coragem fora de cenários controlados, capacidade de priorizar o bem comum sem buscar aplausos. Olhou diretamente para os anciãos. Amira tem tudo isso. E então revelou algo inesperado. Havia semanas ele documentava irregularidades internas. Alguns membros do conselho haviam aceitado benefícios indiretos oferecidos por Verônica para pressionar a união com Dalila. Transações registradas, mensagens arquivadas, datas confirmadas. 3 anciãos empalideceram. O jogo mudara. Hamdan, visivelmente indignado, exigiu verificação imediata. O silêncio confirmou o suficiente. Esta reunião está encerrada. Os envolvidos serão investigados de forma transparente. Quanto à decisão do emir, parece claro que já foi tomada. Karim voltou-se para Verônica e Dalila, que tentavam recuar discretamente. Um momento. A sala silenciou novamente. Vieram com um plano desonesto. Tentaram usar Amira. Tentaram me manipular. Eu poderia iniciar processos formais. Ele olhou para Amira, mas a decisão é dela. Todos aguardaram. Amira encarou a madrasta que a diminuíra, a irmã que a desprezara, o pai que nunca a defendera. Parte dela queria punição, mas outra parte mais forte escolheu diferente. Quero que partam e não retornem. Sua voz estava firme. Não quero dinheiro, não quero desculpas. Também não abrirei processos. Apenas saiam da minha vida. Verônica tentou protestar. A segurança aproximou-se com postura respeitosa, porém definitiva. O pai hesitou na porta como se quisesse falar. Amira balançou a cabeça. Não havia mais nada a dizer. A porta se fechou. Os anciãos restantes deixaram o salão em silêncio. Hamdan aproximou-se brevemente de Amira. O reino precisa de força assim. E saiu. Pela primeira vez em dias, Karim e Amira ficaram sozinhos. Ele a envolveu em um abraço que misturava preocupação, orgulho e amor. Ela finalmente relaxou. Então ele sussurrou. Tenho uma pergunta importante para fazer.
O coração dela acelerou. Mas não aqui, completou Carrim suavemente. Esta noite será diferente. Prepare-se. Ao cair da tarde, Sâmia ajudou Amira com discrição. Nada extravagante. Um vestido fluido azul claro, cabelos soltos, uma delicada corrente de prata no pescoço. Pela primeira vez, ela gostou do que viu no espelho. Porque se viu autêntica. No terraço mais alto do palácio, milhares de velas iluminavam o espaço. Pétalas desenhavam caminhos suaves. Música instrumental ecoava ao fundo. Carrim aguardava, vestindo traje tradicional sem rigidez formal. Quando ela se aproximou, ele beijou o dorso de sua mão. Você está linda, disse como quem afirma algo óbvio. Ele respirou fundo. Há 3 meses eu buscava algo que nem sabia nomear. Tinha tudo o que o mundo valoriza, mas faltava sentido. Estava pronto para cumprir um dever. Sorriu levemente. Então você chegou tropeçando naquela almofada. Ela riu. Você me mostrou autenticidade, coragem verdadeira, valor que não pode ser ensinado. Fez-me sentir visto como homem, não como título. Ele se ajoelhou. Retirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel com diamante central rodeado por safiras do mesmo azul do céu do deserto, cravadas em ouro que capturava a luz das velas. Mas mais que a joia, era a vulnerabilidade em seus olhos. Amira, você não era o que eu esperava. Era o que eu precisava. É resposta para perguntas que eu nem sabia fazer. É lar. Ele engoliu seco. Casa-se comigo? Não com o Emir. Comigo. Apenas Carrim. Por um instante, faltaram palavras. Então ela também se ajoelhou diante dele. Segurou o rosto dele entre as mãos. Sim. A voz saiu firme. Sim. 1000 vezes sim. Para sempre. O anel encaixou perfeitamente em seu dedo. O beijo que compartilharam foi promessa e celebração. Fogos iluminaram o céu. O palácio vibrou em alegria. E, naturalmente, Sâmia já havia espalhado discretamente a notícia. As semanas seguintes foram de preparativos cheios de entusiasmo genuíno. Amira desejava um casamento que honrasse tanto as tradições quanto sua própria história. As crianças que salvara participaram da cerimônia. Música tradicional misturou-se a instrumentos contemporâneos. Não seria celebração de opulência, seria celebração de união. O próprio Sheikh Hamdan ofereceu-se para conduzir a cerimônia, gesto público de apoio. No dia do casamento, Amira acordou leve, sem peso no peito. Sâmia trouxe café e um sorriso orgulhoso. Hoje o reino ganha uma emira que conhece o valor da humildade. Ao entardecer, um pavilhão foi montado entre as dunas. Tecidos brancos e dourados dançavam ao vento. Convidados formavam um semicírculo. As crianças entraram primeiro, espalhando pétalas com orgulho. Amira caminhou sozinha. Ninguém a entregaria. Ela era sua própria escolha. Carrim chorava abertamente quando a viu se aproximar. A cerimônia foi conduzida em árabe e inglês, falando de parceria, compromisso e amor que transcende circunstâncias. Nos votos, Carrim declarou: prometo vê-la sempre. Quando tentarem apagá-la, serei o primeiro a lembrá-la de sua luz. Prometo apoiar, respeitar e amar. Amira respondeu com simplicidade profunda. Você me ensinou que eu merecia ser valorizada, que não preciso diminuir quem sou para caber nas expectativas dos outros. Prometo ser sua parceira, não sua sombra, desafiar quando necessário e apoiar sempre. Hamdan sorriu. Declaro-os marido e mulher. O beijo aconteceu sob um céu que transitava do dourado ao violeta. A festa atravessou a noite. Dança, música, risos. Amira dançou com as crianças, com Sâmia, até com Hamdan, surpreendentemente agredoso. Em um momento silencioso, Carrim sussurrou: obrigado por me escolher. Ela respondeu: obrigada por me fazer acreditar que eu merecia ser escolhida. Os meses seguintes foram de adaptação. Amira não se transformou em perfeita da noite para o dia. Continuava desajeitada. Às vezes esquecia protocolos. Preferia conversas sinceras à formalidade exagerada. E foi exatamente por isso que o povo a amou. Visitou escolas e hospitais. Abriu a biblioteca do palácio para estudantes. Criou programas de educação para meninas em áreas rurais. O impacto foi real. Ao lado de Carrim, aprovou reformas que estavam paralisadas há gerações.
À noite, eram apenas dois. Risos, conversas, pequenos desacordos resolvidos com diálogo. Um ano depois, perceberam uma mudança. O médico confirmou. Amira estava grávida. Karim precisou sentar-se, tomado de emoção. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Seriam pais. Criariam uma criança com amor. O reino celebrou. Mas para Amira era algo íntimo. Seria a mãe que nunca teve. O parto ocorreu numa manhã clara de primavera. Quando colocaram a bebê em seus braços, uma menina de olhos atentos e escuros, o mundo pareceu encaixar. Karim segurou a mão dela, contemplando a filha. Deram-lhe o nome Nur, luz. E foi isso que ela trouxe. Luz que dissapiava sombras antigas. Anos passaram com desafios e conquistas. Amira não voltou a ver a família biológica, mas construiu família escolhida. Sâmia tornou-se avó honorária. Farid, surpreendentemente protetor. As crianças resgatadas cresceram inspiradas pela Emira. Houve obstáculos, sim, mas Karim e Amira enfrentaram todos como prometeram, juntos. O amor deles não terminou no casamento. Cresceu, aprofundou-se, transformou-se em história contada por gerações, não como lenda, mas como exemplo. A menina menosprezada, enviada para a humilhação, tornou-se exatamente o que o Emir sempre buscou. Para eles, não era conto de fadas, era vida real, com imperfeições e momentos de perfeição genuína. Porque as melhores histórias começam em lugares inesperados, com pessoas subestimadas, e feliz para sempre não é fim. É o início de capítulos sucessivos de vida bem vivida, amor cultivado e felicidade construída dia após dia. Se você acompanhou essa jornada até aqui, obrigado. Se acredita que todos merecem ser vistos pelo que realmente são, que coragem e cobança superam aparência e status, então essa história foi para você. Até a próxima.